Ótimo. Bom, então hoje a gente vai começar o capítulo 3, que é o Frame Relay. A gente reservou para a aula de hoje apenas o capítulo 3, tá? Porque considero que o Frame Relay é um assunto importante, então para a gente dar um pouquinho mais de atenção a ele. Tá? Então, primeiro ele está colocando uma introdução aqui. O que a gente vai ver nesse capítulo? Tá? Primeiro, vamos descrever os conceitos fundamentais. O que vem a ser essa tecnologia, Frame Relay. Obviamente é uma tecnologia WAN, a gente está no capítulo 4, é WAN, né? Incluindo operação, como é que opera, os requisitos para implementação, os mapas e a operação da LMI. Vamos ver o que é isso, Local Management Interface. Tá? Como é que a gente configura um circuito virtual permanente, que chama PVC, que o Frame Relay trabalha com esses circuitos virtuais, tá? Incluindo a configuração no roteador, como é que a gente configura no roteador isso, tá? E resolver alguns problemas, né? Descrever conceitos avançados é só realmente citar, né? O CCNA não tem assim, intuito de aprofundar muito, mas ele chama de recursos avançados o quê? Largura de banda e controle de fluxo, que é uma das coisas que o Frame Relay depois ele foi melhorado para ter isso aí. E como é que você configura o Frame Relay avançado? Ou seja, você mexe nesses parâmetros aí mais avançados, tá? Ok. Vamos lá. Primeiro lugar, né? Por que o Frame Relay foi criado? Antes do Frame Relay, como é que você conectava os sites remotos? Né? Geralmente através de linhas alugadas, né? Linhas dedicadas. Tá? Então você tinha as conexões, né? Por exemplo, você tinha os diversos sites aqui, né? E cada um deles necessitava de uma ou mais conexões, tá certo? Para se conectar entre eles, tá certo? Isso geralmente é muito caro. Você pega uma linha dessas dedicada, ela é muito cara, tá certo? Então, por exemplo, Dallas está usando 2 linhas dedicadas, porque ele precisa se conectar tanto aqui quanto aqui, tá certo? Então você tem essa configuração que é mais simples que a da linha dedicada, mas ela é muito cara. Tá? Você precisa de um link para cada lugar onde você vai conectar. Tá? E às vezes a necessidade que você tem de banda também é uma necessidade personalizada. Tá? Quando você compra uma linha alugada dessas, ela te dá a mesma velocidade na ida e na volta, por exemplo. Tá? E tem também características, como a gente viu anteriormente no capítulo anterior, características de velocidade bem definidas, elas vão sendo múltiplos, né? Vão sendo múltiplos de 56K, vão aumentando de 56 a 56K. E nesse exemplo que ele está colocando aqui, olha, esse Toronto, por exemplo, a necessidade dele de envio é 16 e de recebimento é 48K só. Tá? Esse aqui, 4 kilobits por segundo, já é o suficiente para Nova York, tá certo? Então, o Frame Relay, ele vem solucionar isso, tá? E baratear a conexão WAN, tá certo? Porque a operadora tem esses links disponíveis e ela vai compartilhar esses links de tal forma que você ofereça para os lugares que você deseja exatamente a quantidade de banda que você quer, tá certo? Além disso, eu acho que a principal vantagem do Frame Relay é que você entra com uma conexão só nessa nuvem, tá certo? E essa conexão você pode conectar em todos os circuitos virtuais. Ou seja, por exemplo, Dallas, eu posso contratar um Frame Relay para conectar em todas as outras, tá vendo? Então, o Frame Relay fica como sendo uma extensão de uma rede local, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Só que ela funciona na WAN, tá?
e o custo é bem reduzido. Logicamente, esses custos estão desatualizados, tá? Hoje em dia é menos até do que isso aí, tá? Ok? Então, o que ele quis dizer, né, é que o frame relay ele vai reduzir custos para a conexão WAN através de um compartilhamento inteligente das conexões. Tá legal? Bom, aqui ele está querendo dizer o seguinte: o frame relay especifica como os dados se movem entre o DTE e DCE. O DCE são os switches que ficam dentro da operadora, dentro da nuvem, tá? Na verdade, quando eu me conecto a um frame relay, tá? Eu estou conectando fisicamente usando uma linha serial, uma fibra ótica, por exemplo, tá? Mas, logicamente, eu estou me conectando a um switch, tá? Um switch não é esse switch que a gente tem, switch Ethernet, tá? É um switch de banda larga, um switch WAN, tá? E aí, o DTE, que é o data terminal, é o teu cliente, né? Pode ser um roteador, normalmente é um roteador, vai se conectar ao DCE através dessa linha alugada. Tá? Esse One Frame Relay, essa nuvem, na verdade, é uma malha de switches, tá certo? Porque o Frame Relay é uma tecnologia comutada, tá? De circuitos comutados, tá? E esses switches são interconectados pela operadora, tá? E eles vão conectar uma ponta à outra através de um circuito virtual, tá? O frame relay não especifica como os quadros se movem entre o DCE e os DCEs e na WAN, tá certo? Então, o protocolo frame relay ele não vai especificar para a gente como é que a operadora vai resolver esse problema. Esse problema é da operadora, tá? A gente configura o frame relay e ele pega a operadora para fazer com que isso funcione, tá legal? É interessante falar também que o frame relay é uma evolução do X25. O X25 é aquele protocolo que usa cartão de crédito, né? Então foi uma evolução no sentido de que ele é mais rápido, mais flexível e mais fácil de configurar. Tá? Então vamos ver como é que é a operação do frame relay. Então o roteador manda um pacote lá, um quadro, para os switches, tá? Esses switches estabelecem um circuito virtual e esse quadro chega no destino, tá? Então, ele se move daqui para cá através de um circuito estabelecido aqui, um circuito virtual estabelecido, tá? Entre um roteador e outro. Okay? Mas, fisicamente, a ligação, é interessante dizer, né? Fisicamente, a ligação da linha alugada e do frame relay é exatamente a mesma. Tá? Você pega o roteador, você vai ligar naquele caixinha que vem da operadora, essa caixinha está ligada na fibra ótica e vai para a operadora. Tá? Só que no circuito dedicado, como é que é? Dos dois lados você tem uma ligação assim e pronto. Tá certo? No caso do frame relay, não, você se conecta à operadora e a operadora tem uma malha de switches e esses switches vão decidir para que circuito você vai se ligar. Tá? Então, esses circuitos virtuais se chamam DLCI. Tá? Esse DLCI é a abreviatura para esses circuitos virtuais. Então, esse roteador quer falar com esse, então ele vai se conectar através desse link a um circuito virtual. Esse circuito virtual vai fazer o caminho lá, ó, o caminho A, B, C, D e chegar lá. Né? Uma coisa interessante também é o seguinte, e muito importante a gente entender, tá certo? Os DLCIs têm importância local, tá certo? Então, o que significa isso? Para esse roteador falar com esse roteador, ele vai utilizar o endereço 102, que é o endereço que esse switch forneceu para ele. Tá? Então, eu estou configurando esse roteador e eu não tenho a mínima ideia
de quais circuitos virtuais estão disponíveis para esse roteador aqui. Nem preciso saber. Tá? Eu preciso saber quais os circuitos virtuais estão disponíveis para mim localmente. Tá? Mesmo porque daqui para esse switch é um circuito, daqui para esse switch é outro circuito, daqui para esse switch é outro e aqui é outro. Tá certo? Então são vários circuitos virtuais se conectando para dar o circuito virtual total. Tá certo? Então o que vai acontecer? Para mim, para eu chegar aqui nesse roteador, eu vou usar o circuito virtual 102. Tá? Já para esse cara aqui mandar um quadro para esse aqui de cima, precisa conectar-se ao circuito virtual 201. Tá? Repetindo, eles têm importância local. Tá certo? Eu não preciso saber qual o número do circuito na outra ponta. Eu só preciso saber os números de circuito disponíveis para mim aqui. Tá legal? E aí ele vai dizer, né? Cada pedacinho tem um circuito virtual diferente. Ó, tá vendo? Que eu acabei de explicar agora. Tá? Cada pedacinho do caminho tem um circuito virtual diferente. Tá? O importante para mim é eu saber aquele que é o meu circuito virtual. Tá legal? Se tiver dúvidas, o pessoal fala, hein, gente? Ok? Beleza. Ok. Ok. Beleza. Vamos lá. Continuando. Então, como eu já falei antes, o frame relay possibilita com que que um mesmo roteador, um único roteador, uma única interface, se conecte a mais de um circuito virtual. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem esse roteador 1 como sendo um roteador, vamos dizer assim, um local principal na minha rede. Tá certo? E esse local central, principal, ele tem conexão com com 3 circuitos aqui, o R2, R6 e esse R de cima aqui, tá certo? No caso só 2, R2 e R6, digamos, tá? Então, esse cara aqui, eu posso configurar ele, R1, para ligar em 2 circuitos virtuais, 101 e 319, por exemplo. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, a numeração dos circuitos virtuais vai mais ou menos de 100 até 1000, tá? Uma variação. Mas normalmente, e quem fornece essa numeração para você é a operadora. Tá? Você não configura esses circuitos virtuais. Esses circuitos virtuais são oferecidos pela operadora. Você vai contratar a operadora, vai dizer para ela, olha, eu quero ligar Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Brasília, num frame relay. Tá? Aí você vai dizer onde estão esses lugares, tá? E aí ela vai dizer para você, olha, Brasília ficou com o circuito virtual 101, São Paulo com 102 e assim por diante. Tá certo? Então, ele vai dizer os circuitos virtuais de cada local. Aí você diz para ele assim, olha, mas eu quero que R1 tenha acesso a R2 e R6. Beleza, então aqui vão ficar 2 circuitos virtuais, tá? 101 e 319. Aqui vai ficar um circuito só, que não necessariamente é esse número, geralmente é outro. E aqui vai ficar também outro circuito virtual. E aqui uma topologiazinha mais completa, né? Onde o Chicago é o central, tá certo? E você tem aqui México, São José, Nova York, Toronto e Dallas como sendo os que se ligam a esse principal aqui, que é o Chicago, tá certo? E ele colocou DLCIs diferentes aí. Geralmente nos exercícios ele coloca esse de 17, 18, 19, 20, que normalmente não é usado na prática, tá? Na prática é maior que 100, tá? Ele coloca cada um dos circuitos aqui, ok? Isso é relativamente simples, tá? Bom, o frame relay ele atua nas camadas 1 e 2 do modelo OSI, tá? Camada física e camada de enlace, ok? Então, um dos principais campos do cabeçalho, né, do frame relay é o cabeçalho de endereço, é onde fica o DLCI, tá? No cabeçalho na parte de
endereço. Então, quando você vai encapsular, como é que você configura o teu roteador para funcionar no frame relay? Você configura o tipo de encapsulamento que vai funcionar na camada 2. Tá? Então, esse encapsulamento vai ser um encapsulamento diferente. Ok? E aí eles vão se entender. Tá? E é um encapsulamento para esse quadro de câmara 2, é o padrão, né? Você tem aqui a câmara 3, o roteador pega, faz o encapsulamento frame relay aqui de câmara 2 e os dados vão para a camada física. Tá? E como eu falei para vocês, esse campo de endereço é um dos campos mais importantes aí no frame relay, porque eles têm o quê? Eles têm um endereço DLCI, tá certo? Que é o endereço do circuito virtual. A gente vai ver alguns outros campos também, que é esse FECN e BECN, que eles vão funcionar para a gente como controle de fluxo, tá? No futuro, no final do capítulo. Tá legal? Ele tem o FCS também, que é para ver se confirmar os últimos dígitos do CPF, né? Como a gente vai falar quando eu falo para vocês. Verificar se há erros, tá? Muito bem. Ok. Configuração Hub and Spoke. Tá? Então, a configuração Hub and Spoke, ok, é uma configuração tradicional. Tá? Chicago quer falar com todo mundo. Né? Então, você usa uma linha alugada aqui, uma linha alugada aqui, uma linha alugada aqui, uma linha alugada aqui, uma linha alugada aqui. Gasta um dinheirão. Tá certo? Ok? Esses são os spokes e o Chicago é o hub. Ok? Quando a gente usa frame relay, né, a gente usa o Chicago, né, com uma linha só e as outras com uma linha só com vários circuitos e as outras, como a gente falou, com um circuito virtual só. Tá? E essa é a topologia chamada estrela do frame relay. Tá? Quando o Hub and Spoke é um formato de topologia parecido com do switch, né? Uma estrela. Tá? Onde a gente tem uma conectividade do tipo, um deles fala com todo mundo. Tá certo? Então, por exemplo, Nova York quer falar com Cidade do México. Então ele vai primeiro falar com Chicago, depois Chicago é que vai mandar para a Cidade do México. Ou seja, tem que ter esse intermediário. Tá legal? Essa é uma topologia em que todo mundo fala com todo mundo, mas tem um intermediário no caminho. Tá certo? Essa é uma topologia em que o equivalente dela em frame relay é essa aqui. Tá certo? No caso, quando a gente tem uma malha completa, ou seja, um full mesh, tá? A gente tem todo mundo conectado em todo mundo, sem intermediários. Legal? O equivalente em frame relay a isso, tá? É todo mundo conectando todos os circuitos virtuais. Tá? Sendo que fazer isso aqui é muitíssimo caro no modo tradicional, das linhas alugadas ponto a ponto. Com o frame relay, você usa uma linha alugada só e você pode conectar em todos os circuitos. Tá? Então, a tecnologia frame relay faz com que essa topologia de malha completa fique bem mais barata. Tá? Cada um vai ter 4 circuitos virtuais. E todo mundo fala com todo mundo sem intermediários. Tá legal? Bom, quando você recebe o frame relay da operadora, tá? Ela já define para você qual circuito virtual, quais os circuitos virtuais que você tem disponíveis. Tá? Quando você dá esse comando aqui no roteador, show frame relay map, tá? Ele mostra para você qual o mapeamento que você fez desses circuitos virtuais disponíveis, ou seja,
qual interface está ligada em qual circuito. Legal? No caso aqui, Show Frame Relay Map mostrou para mim que a interface serial 000, ela está ligada no circuito virtual 102. Tá? E de quebra diz que o endereço IP é 10.1.1.2, tá? Do destino. Tá legal? Ou seja, isso vai me ligar nessa rede aí, nesse IP aí, 10.1.1.2. Tá? No caso aqui, está vendo static? O static significa que foi feito um mapeamento estático, ou seja, eu, administrador de rede, cheguei no roteador e escrevi isso. Tá? Como? Eu entrei na interface, digitei o endereço IP da interface, digitei encapsulamento frame relay, encapsulation frame relay, ou seja, quando eu digito encapsulation frame relay, eu digo para o roteador encapsular os quadros com aquele cabeçalho que a gente já mostrou lá atrás. Tá? No frame relay VSR, daqui a pouco eu digo o que é isso. Frame relay map IP 10.1.1.2 no circuito 102. Broadcast eu vou dizer daqui a pouco o que é, e Cisco eu vou dizer daqui a pouco o que é. Tá certo? E aí, automaticamente, se tudo estiver bem, o protocolo vai levantar, ele vai ficar up. Tá? Essa figurinha aqui, essa topologia aqui, é uma topologia que é muito comum de se colocar no frame relay. Tá? Então, o que está dizendo ela? Por exemplo, o R1, o endereço IP do R1 é 10.1.1.1. O endereço IP do R2, dessa interface serial do R2, é 10.1.1.2. O que eu estou querendo dizer com DLSI 102? Significa que, para eu chegar no roteador R2, o R1 vai ter que se conectar ao circuito virtual 102, que ele tem importância local. Tá certo? Já o R2, para se conectar ao R1, ele se conecta a um circuito de número 201. Tá? Poderia ter o mesmo número, 201, 201? Poderia. Poderia ter 101, 437? Poderia. Tá? Porque o número desse circuito só tem importância localmente. Podia ser igual, né? Não tem problema nenhum. Mas como é que normalmente se faz para facilitar o cliente? Olha, eu não quero ir do R1 ao R2, o circuito 102. Eu não quero ir do R2 ao R1, circuito 201. Tá? Agora, sou eu que defino isso? Não, é a operadora que vai me dizer esses números. Tá? Então, se ela quiser me dizer que é 637, eu vou ter que engolir os 637 dela, apesar de não fazer sentido nenhum 637. Tá? Mesma coisa aqui do R1 ao R3, o circuito. Esse R1, olha só, ele se conecta a dois circuitos virtuais. Ó. 103 e 102. 103 para se conectar ao R3 e 301 para se conectar do R3 ao R1 e assim por diante. Aí formou essa configuração aí de malha completa. Tá? O que a gente pode ter também, tá? Além desse roteamento estático? O roteamento estático é o quê? Eu configurei na mão que essa interface serial 000, ela vai se conectar a esse circuito e a esse circuito através desse comando aqui, o Frame Relay Map. Tá? Esse é o comando de roteamento, de atribuição estática, mapeamento estático dos circuitos virtuais. Tá certo? Eu estou informando para o roteador que é para ele usar o 102 quando ele quiser chegar nesse endereço aqui. Tá? O que acontece? O que é o LMI? Né? O LMI é um protocolo, tá? Uma mensagem de frame relay, tá? Que não tem nada a ver com os dados, tá? Que fornece informações dessa nuvem para os roteadores. Tá? Então, o LMI ele vai dizer para os roteadores
as características do frame relay. Tá? Então, em vez de você ficar telefonando para o operador e perguntar como é que está o frame relay, ele automaticamente, através desse protocolo LMI, vai dizer para mim, e para os roteadores, evidentemente, como é o esquema como é que está o esquema do frame relay. Tá? Ele diz várias coisas, inclusive lista os circuitos disponíveis. Tá? Isso vai fazer com que eu possa fazer o que a gente chama de mapeamento dinâmico. Tá? Como é que esse mapeamento dinâmico acontece? Tá? A única coisa que eu configuro é Encapsulation Frame Relay. Se eu tiver o Inverse ARP ativado e o mapeamento dinâmico também ativado na operadora, o que ela vai fazer para mim? Ela vai automaticamente mapear para mim todos os circuitos virtuais, como se fosse um DHCP. Tá? Então, é por isso que se diz que o Frame Relay é extremamente fácil de configurar. Tá? Porque na prática, a gente vai ter um mapeamento dinâmico. Tá? Então, o que eu faço para colocar um roteador em Frame Relay? Eu simplesmente entro na interface e digo Encapsulation Frame Relay. Só. O resto é tudo dinâmico. Tá? Por isso que é interessante. O que é o Inverse ARP? O Inverse ARP é justamente, a gente vai ver mais à frente, tá? É justamente uma consulta que a gente faz ao outro roteador, quer dizer, a gente não, o Frame Relay faz ao outro roteador, né? E para dizer que endereço IP está relacionado àquele circuito virtual, para preencher dinamicamente a tabela. Tá? Assim como o ARP é usado para a gente descobrir que endereço MAC, né? O ARP é usado na internet para descobrir que endereço MAC é correspondente a um determinado endereço IP. Aqui é ao contrário. A gente tem o endereço IP e quer saber o número do circuito virtual. Tá? Por isso que é Inverse ARP. Okay. Aqui tem os diversos campos do LMI, tá? Que são usados. Tá certo? O LMI tem a implementação Cisco do LMI. Tá? Por isso que a gente usou aquele parâmetro Cisco naquela configuração anterior. Tá? E aqui, nesse textozinho, ele mostra diversas informações que podem ser tiradas desse protocolo LMI. Tá? É interessante não confundir o LMI com os dados frame relay, com encapsulamento, não tem nada a ver. Tá? O LMI são mensagens trocadas entre a nuvem e o roteador para dar informações sobre o frame relay. Tá? Ok. E esse é o quadro LMI, que não tem nada a ver com o quadro frame relay. Tá? É um outro quadro, diferente. Não tem nada a ver com a comunicação de dados que eu quero. É uma coisa além. Gasta largura de banda também, tá? Mas é uma coisa além. Né? Assim como vocês estudaram no CCNA2, no CCNA3, CCNA2 os protocolos de roteamento trocam mensagens, né? No CCNA3 os switches trocam mensagens, tá? Essas mensagens trocadas são estritamente para controle, não tem nada a ver com os dados, tá? Ok. Aqui ele vai explicar em detalhes como é que funciona o ARP inverso. Tá? Então, esse roteador envia uma mensagem, tá? LMI75, para esse cara, que é uma consulta. E ele responde com status 7D, tá? Que inclui o quê? Quais são os circuitos frame relay disponíveis, tá certo? Então, através do LMI, eu descubro quais são os circuitos disponíveis. A segunda parte agora, de posse disso, eu pergunto, olha, o circuito 101, que endereço IP ele é? Então, eu mando uma mensagem de inverso ARP. E esse cara me responde, olha, esse circuito, ele possui esse endereço IP aí, ó. Tá? É assim que ele vai fazendo o mapeamento dinâmico, tá? Como a gente tinha explicado anteriormente. Aqui um exercíciozinho. Tá?
que é interessante depois vocês fazerem em casa o exercício, tá, gente? Muito bem. Configuração básica do frame relay. Tá? Quais são as tarefas necessárias para a gente configurar o frame relay? Primeiro, habilitar o encapsulamento, com aquele comando encapsulation. Tá? E configurar o mapeamento estático de endereços. Ou aceitar o dinâmico. Tá? Aceitar o dinâmico, a gente simplesmente não precisa fazer nada. Agora, o estático a gente precisa digitar, tá certo? Opcionalmente, a gente pode configurar isso tudo aqui, ó. O LMI a gente pode personalizar, né? Quais são os circuitos virtuais estáticos e etc. Tá? Muito bem. Aí, explicitamente os comandos, olha só. Quando ele é dinâmico, olha o que eu preciso fazer. Ó. Interface serial 00, IP address, endereço da interface, e encapsulation frame relay. Aqui eu coloco o bandwidth 64 pelo seguinte, que existem protocolos, os protocolos de roteamento, alguns deles, o EIGRP e o SPF, eles usam isso para escolher o melhor caminho, né? Os protocolos de roteamento. Então, eu aproveito e coloco, olha, se a operadora me deu 64K, eu vou afirmar isso aqui. Porque se eu não afirmar isso, o protocolo de roteamento, ele vai pensar que é aqueles 2 mega, que é o padrão. Tá? Mesma coisa aqui, ó, encapsulation frame relay. Só isso, pronto, está configurado. Tá? Por quê? Porque é dinâmico. Ó. Quando eu show interface serial 000, ele mostra o endereço IP, ele mostra encapsulamento frame relay. Aqui também, ó, encapsulation frame relay. Tá? Outros parâmetros do LMI. Tá? Tem topologiazinha. Tudo bem? Ok, aí está explicando o que é cada uma dessas coisas. Agora o estático. Tá? O mapeamento estático, eu digo IP address também, encapsulamento frame relay também, só que eu adiciono esse comando aqui abaixo. O frame relay map o IP 10.1.2 no circuito virtual local 102. Broadcast. O que é broadcast? Normalmente, o frame relay não propaga broadcast, mas os protocolos de roteamento precisam disso. Então, se a gente coloca broadcast, a gente habilita o broadcast no frame relay. Tá? Aqui, ó. Então, para atingir 10.1.2.1, eu preciso usar o circuito 102. Exatamente o que eu estou dizendo aqui nesse comando aqui. Tá? Não deixa de ser fácil também de configurar, né, gente? Se a gente tem os mapas, né? Se a gente pega com a operadora os mapas, a gente pega e configura manualmente isso aí. Tá? Aqui ele está dizendo o que significa cada um dos parâmetros. E a verificação se dá no show frame relay map. Tá? Que a gente diz, ó, beleza, para eu chegar nesse IP, eu preciso usar o circuito 102 e isso foi feito estaticamente. Tá certo? E eu usei a configuração broadcast, isso aqui é o LMI, é da Cisco e etc. Tá? Ok. Aqui tem um packet tracer para vocês exercitarem essas configurações, é importante. Tá? Bom, o split horizon. Tá? A regra split horizon ela foi apresentada para vocês no CCNA2, né? Só relembrando o que é isso. É uma técnica dos protocolos de vetor de distância, tipo RIP versão 1, RIP versão 2. Tá? Para quê? Para evitar loop de roteamento. Tá legal? Então, o que diz essa regra split horizon? Diz o seguinte, se eu recebo uma atualização numa determinada interface, uma atualização de tabela de roteamento numa determinada interface, tá?
eu não vou propagar essa mesma entrada da tabela por essa interface. Ou seja, é o princípio da fofoca. Só relembrando, né? Quando quantas pessoas nós temos aqui no momento? Ah, tá. Nós 4, tá bom? Nós estamos de fofoca, tá? Então, a Emanuele conta uma fofoca para mim. Eu vou contar essa fofoca para o Carlos Vitor e para o Elcio. Mas eu não vou contar a mesma fofoca para a Emanuele. Tá certo? Ela já sabe, ela que me contou a fofoca. Tá? O Split Horizon é exatamente isso. Se eu recebo uma atualização do roteador Emanuele, eu não vou atualizar a Emanuele com essa mesma informação. Só vou atualizar os outros. Tá? Então o Split Horizon faz isso. Tá? O que acontece? O Frame Relay, se ele estiver configurado com mais de um circuito virtual na mesma interface, tá? Ele vai me dar problema. Eu não vou ter como aplicar essa regra de Split Horizon. Tá certo? Numa mesma interface. Por quê? Porque eu estou usando a mesma interface para 2 circuitos virtuais diferentes. Entendeu? Então, vai ficar difícil para eu aplicar esse Split Horizon, porque se eu cortar, por exemplo, o R2, automaticamente eu vou estar cortando também o R3, porque eles estão na mesma interface física, tá certo? Então eu não vou poder aplicar a Split Horizon. Aí eu vou poder sofrer com o quê? Com problemas de loop de roteamento. Tá? Então, o Frame Relay, configurado dessa maneira facilzinha, ela pode me acarretar problemas de loop de roteamento. Tá? Resumindo, é isso. O que o pessoal fez para solucionar isso? Tá? Para solucionar isso, o Frame Relay ele aceita subinterfaces, ou seja, eu pego uma mesma interface física, tá? Divido ela em subinterfaces, e cada uma das subinterfaces é que vai se conectar a um circuito virtual. Agora, resolvi meu problema, porque cada subinterface funciona logicamente como se fosse uma interface. Daí eu posso bloquear essa interface 0.1 e não bloquear 0.2. Tá? Todas elas estão dentro da 0. Ok? Aqui ele está mostrando um exemplo em que uma mesma interface, né, eu uso uma subinterface ponto a ponto e uma subinterface multiponto. Tá certo? O que significa isso? Quando eu uso uma subinterface ponto a ponto, essa subinterface, por exemplo, S0.1, está ligada somente a esse roteador aqui. Tá? Quando eu uso uma subinterface multiponto, uma mesma interface está ligada, uma mesma subinterface está ligada a 2 circuitos virtuais ou mais. Tá certo? Ok? Quando é que é interessante usar multiponto? Quando é que é interessante usar ponto a ponto? O ponto a ponto é bom por quê? Porque ele não me dá o problema dos split horizons. Tá? Mas é ruim por quê? Porque à medida que eu uso interfaces diferentes, eu vou gastando endereço IP. Eu vou ter que aplicar um endereço IP para cada subinterface dessa aí. Vocês sabem que na WAN, os endereços não são aqueles endereços 192.168, são aqueles endereços válidos, 200 ponto alguma coisa. Então são endereços que custam dinheiro. Tá? Então, quando eu coloco mais uma subinterface, eu vou o quê? Eu vou ter que utilizar mais uma rede. Tá? E normalmente isso implica em quê? Em custo. Tá? Quando eu reúno todos os circuitos virtuais numa subinterface só, aí eu faço o quê? Eu uso só um endereço IP. Então eu economizo dinheiro. Então o administrador vai ter que equilibrar essas duas coisas aí. Tá? Ok? Beleza. Falando em pagamento, tá? O pagamento do Frame Relay ele se dá exclusivamente, basicamente, né, pela velocidade que você vai usar em cada circuito virtual, ou no teu conjunto de circuitos virtuais. Tá?
E existe uma terminologia para isso. Tá? A taxa de acesso ou velocidade da porta, que é a capacidade do loop local, ou seja, a linha que eu aluguei. Por exemplo, aluguei uma linha de 1 mega da Telemar. Tá? É a linha que eu aluguei. Tá? E o CIR, que é o Committed Information Rate, ou seja, é o que a operadora vai garantir para mim, tá? Que esse link local vai oferecer. Tá certo? Por exemplo, digamos que o loop local tem uma capacidade máxima de 64K, mas a operadora vendeu para mim 48K. Tá? E me deu também duas portas, 101 e 102. Ok? Duas portas do switch dela lá. Legal? Então, eu posso distribuir para o circuito 102 32K, para o circuito 103 16K. Tá? Então, aí eu fico com o que a operadora me oferece distribuído aqui. Tá? Mas vocês vão ver, o link ele suporta mais um pouquinho. Tá? Isso vai ser usado aí. Vamos ver como é que isso aí pode ser usado. Tá? Muito bem. Muitas vezes o que acontece em certas ocasiões eu não estou usando essa banda toda aqui, tá certo? Quando eu não estou usando essa banda toda, 32K e 16K aqui, por exemplo, eu estou usando 0K aqui, eu posso roubar daqui de baixo e botar aqui em cima. Ó, tá? Isso chama CBIR. Tá? E posso até fazer o contrário. Mas se eu fizer o contrário, eu posso acarretar em quê? Em perda de quadros. Tá? Esse gráfico mostra bem essas duas situações. Tá? Eu tenho uma largura de banda aqui de 64K. Tá? Eu tenho a soma das duas bandas que eu contratei 48K. E a primeira delas indo a 32K. Tá? Eu posso transmitir e ultrapassar esse meu limite de 32K, tá? Durante um pequeno intervalo de tempo. A operadora ela deixa eu fazer isso. Tá? Deixa eu roubar a banda do outro, essa que não está usando, durante um intervalo curto de tempo. 2, 3 segundos. Tá certo? Sem descartar meu quadro. Se eu abusar disso, ela começa a descartar. Tá? E o frame relay ela tem todos aqueles controles, tanto no LMI quanto no cabeçalho, para poder tratar essas coisas. Tá certo? Para poder saber quando um quadro foi descartado, quando não foi, tá? Quando possivelmente vai ser descartado e etc. Tá? Então, é justamente isso, né? No encapsulamento do quadro, na parte de endereço, vem essas variáveis aqui. Ó, tá? Essas variáveis, FSN, forward, trânsito à frente, trânsito atrás. Tá? Elas são usadas para quê? Para controle de fluxo. Tá? Se eu estou usando essa questão de usar um pouquinho mais da minha banda, eu tenho um controle de fluxo. O que é o controle de fluxo? Tá? Dá uma olhada. Esse roteador aqui, ele vai mandar um quadro, outro quadro, outro quadro, outro quadro. Por que esse switch aqui não está encaminhando esse quadro? Porque isso aqui está congestionado. Ou seja, ele está usando essa linha para uma outra coisa, para um outro circuito. Então ele vai acumulando do buffer dele ali, tá certo? Tudo bem? Quando tem esse congestionamento, tá certo? Os quadros que estão indo para lá vão dizer, olha, com aquele bit F de forward, tá? Esse bit aqui, FECN, ele, dos quadros que vão para lá, vão ficar setados. Ou seja, eu enfrentei uma fila, então esse switch ele vai modificar esse cabeçalho para setar o bit F, tá certo? Para lá.
E se por acaso ele tiver um quadro voltando para cá, ele vai aproveitar essa volta e vai setar o bit B dele, para dizer o seguinte, olha, para esse roteador, quando você tinha enviado aqueles quadros para lá, eu vi que eles ficaram com trânsito. Agora, não necessariamente esse quadro que voltou com B enfrentou trânsito, tá certo? Ele só foi setado o B do cabeçalho dele, para quê? Para ele avisar para o roteador que, olha, vai com calma, porque está congestionado, tá certo? E o aqui da frente vai receber a mensagem, olha, esses quadros chegaram, mas eles chegaram, enfrentaram um tráfego para chegar aqui, tá? Ok? E os bits DE é para dizer quando ele foi descartado ou não, tá certo? Aqui um exercíciozinho sobre isso, também, né? Sobre as interfaces ponto a ponto, etc. Ok. Vamos lá, metendo a mão na massa. Como é que a gente configura uma interface para usar subinterfaces, né? A gente já viu o comando encapsulation frame relay, tá certo? Que o frame relay map para o mapeamento estático daquela interface no determinado endereço IP para um determinado circuito virtual, tá certo? Quando você usa subinterfaces, em vez de interface serial 000, você vai usar interface serial 000 ponto um número qualquer, tá? O que a gente costuma fazer normalmente para facilitar o negócio? O número da subinterface, que é o que está depois do ponto, a gente põe igualzinho ao número do circuito, tá certo? E aí, se a gente fizer ponto a ponto, né? Se a gente fizer multiponto, aí a gente vai ter que fazer um outro combinado, né? Lembrando, ponto a ponto é quando eu tenho uma subinterface para um circuito. E multiponto quando eu quero usar uma mesma subinterface para vários circuitos virtuais. Tá certo? Para economizar endereço IP. Eu tinha explicado antes. Tá legal? Então aqui um exemplo, olha só. Interface serial 0.0.0.103 point to point. Então eu vou dizer que essa interface serial vai ser subinterface, que vai estar ligada à interface física 000, mas é uma subinterface 0.103, dentro da qual eu vou mapear aqui. Eu vou mapear apenas um circuito virtual frame relay. Tá legal? Depois de fazer isso, eu faço o mapeamento. O mapeamento não é mais com aquele comando frame relay map, tá? O comando é frame relay interface DLCI. Tá? Então é um comando diferente daquele comando que eu uso quando eu não uso subinterfaces. Quando eu não uso subinterface é frame relay map. Quando eu estou usando subinterface é frame relay interface DLCI. Tá? E aí o DLCI number. Tá certo? Não preciso colocar endereço IP, nada. Tá? Só o número do DLCI. Ok? Beleza. Olha aqui um exemplo. Completo, tá? Eu estou no roteador R1. No roteador R1, eu quero usar duas subinterfaces. Uma para ligar com R2 e outra para ligar com R3. Tá legal? A operadora me informou que para ligar com R2 eu preciso usar o circuito 102. E para ligar com R3 eu preciso usar o circuito 103. Qual a configuração que eu faço no R1? Entro na interface serial 000, não configuro nenhum endereço IP para ela e falo que o encapsulation é frame relay. E ligo a interface, no shutdown. Em seguida, eu faço interface serial 000.102, point to point. Eu entro no subcomando interface, tá? Eu faço endereço IP dessa interface, bandwidth, para facilitar lá os meus protocolos de roteamento, e frame relay interface DLCI 102. Tá? Acabou.
Quando eu dou o comando interface serial 000.103.point, automaticamente eu estou criando essa subinterface, dou o endereço IP para ela, dou o bandwidth e falo frame relay interface DLCI 103. Eu acho que ainda continua sendo fácil, tá certo? Complicou um pouquinho? Complicou, mas se eu entender a lógica, para mim continua sendo muito fácil. Tá? Repara que agora eu tenho dois endereços, duas redes diferentes ligadas numa mesma interface através do quê? Através de subinterfaces. Tá? Vocês já aprenderam um pouquinho sobre subinterface num outro contexto, que era o contexto do roteador no palito. Lá no CCNA 3, né, em que vocês tinham que fazer o roteamento entre VLANs, também usava subinterfaces. Tá? Só que aqui a subinterface está sendo para quê? Está sendo num outro contexto. Tá? Não está sendo numa interface Ethernet, está sendo numa interface serial. Tá? E está servindo a quem? Está servindo ao frame relay, que por acaso também trabalha com switches. Tá? Então, você pode fazer um paralelo entre o frame relay e os switches. O frame relay com circuitos virtuais e os switches com as VLANs. Tá certo? São canais por onde vão passar caminhos diferentes, mas usando os mesmos equipamentos. Tá certo? Tudo é comutação. Aqui, quando eu tenho vários comandos para eu verificar a operação do frame relay. O primeiro deles a gente já viu, é o show interface. Show interface serial 000 vai mostrar para mim que eu estou com encapsulamento frame relay, tá? Em algum lugar aqui. Né? E estou com LMI tipo Cisco. Tá? Quando eu dou show interface numa subinterface, eu vejo o app, ou seja, está funcionando tudo direitinho. Eu vejo que o encapsulamento é frame relay também. Tá certo? Mas não dá para ver ainda o circuito. Show frame relay LMI, ele vai mostrar na tela do roteador os parâmetros daquela mensagenzinha de comunicação entre o switch e o roteador, tá certo? Que a operadora diz para a gente. Então vai dizer como é que estão a situação dos links aí. Tá? Tipo de LMI Cisco. Né? Bom, Show Frame Relay PVC 102 mostra como as estatísticas do circuito virtual 102, ou seja, se está com tráfego, se não está com tráfego. Tá? Isso é importante depois de vocês observarem, quando isso aqui não estiver zerado, o que significa isso? Né? Quando o FSN não estiver zerado, o que significa? Quando o BSN não estiver zerado, o que significa? Trânsito atrás, esse trânsito à frente. Né? Então, tudo isso vai me dar informações do trânsito. Tá? Mesma coisa, Show Frame Relay PVC 201. Tá? Ele vai mostrar quantos pacotes foram enviados, quantos foram recebidos, né? Dos pacotes que foram enviados, como é que está o cabeçalho desses pacotes em termos do trânsito. Tá? Show Frame Relay Map, ele vai mostrar o mapeamento. Aqui tem um mapeamento dinâmico, olha só que interessante. Ó, tá? E quando você quer limpar esse mapeamento dinâmico que ele aprendeu com lá a nuvem da provedor, né? Você dá um Show Frame Relay Map, ou Show Frame Relay INARP, Inverse No ARP, tá certo? Ele vai zerar e aí depois ele vai obter de novo, tá? Isso aí, tá? Zerou o anterior que era dinâmico e aí adquiriu o que eu tinha configurado, tá? Ok, beleza. Identificação e problemas na operação do Frame Relay, tá? Tem um comando debug frame relay, LMI, ou seja, quando você dá debug frame relay LMI, as mensagens LMI trocadas entre o switch da operadora e o roteador são mostrados na tela do roteador. Tá?
Sempre que essas mensagens, que são mensagens periódicas, são trocadas, ele mostra na tela essas mensagens. E você tem como interpretar algumas coisas que vieram nessa mensagem aí. Tá? Botou aí nos 2 roteadores. Tá? E undebug all, lembrando, no final, quando eu terminei de ver algum problema que possa estar acontecendo, eu dou undebug, para não ficar debugando isso, que isso gasta processamento e gasta memória. Tá? E aqui a gente já está finalizando o capítulo. Esse exercício, gente, é importantíssimo vocês fazerem. Por quê? Porque ele é uma simulação das provas da Cisco, da certificação da Cisco. Tá? Isso é um applet, tá certo? Que você tem as instruções, a topologia, tá? E você tem que entrar aqui no roteador, né? Para configurar ele, etc e tal, e ele vai pontuando você através disso. Está tudo errado por enquanto, à medida que você vai fazendo, ele vai pontuando. É tipo um packet tracer, tá? Só que na prova de certificação não tem packet tracer, vai ser usado esses appletzinhos aí na prova, tá certo? Então é importante conhecer, porque tem certos comandos que ele não aceita, certos que aceita, então é importante conhecer ele, é importante fazer ele. E é um exercício de subinterface, tá? Esse capítulo só tem 3 exercícios desses. Tem um packet tracer lá no início, tem esse, e tem um packet tracer aqui no final. Tá? Esse packet tracer do final também é importante vocês fazerem. Tá? Esse aqui, sempre o desafio de integração de habilidades é sempre importante, especialmente nesse CNA4. Façam todos. Vocês vão estar se preparando para o exame de qualificação de instrutores. Tá? É importante vocês fazerem. Né? A gente vai dar um incentivo grande para vocês, para assim que terminar o CCNA4, já tentar fazer o ITQ. Tá? Deixa eu fechar aqui. Falando sobre ITQ, queria falar um pouquinho, né, sobre ITQ. Ok. Eu não ouvi. Deixa eu ligar o microfone de vocês. Tá? Para poder conversar sobre ITQ. Tá? Então, primeiro, alguma dúvida no capítulo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo. Os microfones estão ligados. Tá? Ok. Outra coisa é o seguinte, sobre o ITQ. O ITQ é um exame para qualificação de instrutores. O que significa? O instrutor qualificado, além de dar aula para aluno, também vai poder dar aula para instrutor. Tá? Se você só se forma nesse curso agora sem fazer o ITQ, você vai poder dar aula normalmente para aluno. Tá? Mas se a gente quer formar instrutores, a gente é um centro de formação de instrutores, tá? A gente precisa fazer o ITQ. Então, o que a gente está incentivando? Todo mundo que termina o CCNA4 ir direto fazer o ITQ. Tá? Inclusive, quando vocês fazem o ITQ, vocês vão ganhar um voucher maior para fazer a prova de certificação da Cisco. Tá? Uma outra notícia, todo mundo entendeu o que é ITQ? Tranquilo? Ok. Uma outra coisa também importante que a gente está incentivando também é o seguinte. Que eu tenho que informar para vocês já devem ter recebido e-mail, que é que o exame baseado nesse currículo que a gente está estudando, ele vai terminar em setembro. 30 de setembro termina esse exame. E aí fica só o exame versão 2.0. Versão 2.0 já está rolando, tá? O que é a versão 2.0? Ele tem uma série de atualizações, tá? Essas atualizações entra IPv6, entra uma coisa mais sofisticada de alguns protocolos, tá? Entra uma coisa mais atualizada. Eu acho que a última atualização desse curso que a gente está fazendo agora, eu acho que foi em 2005.
Tá? Então a gente tem aí 8 anos de tecnologia, isso informática é um mundo de tempo, né? Então, o currículo foi recentemente atualizado, tá? E, consequentemente, a prova de certificação também para a versão 2.0. Então, a partir de agora você pode escolher se você faz a versão 1.0, tradicional, baseada nesse que a gente está estudando, ou se faz a 2.0. A partir de 30 de setembro, você só vai poder fazer a 2.0. Tá? Então, o que é aconselhável? Né? Aconselhável que vocês façam essa prova de certificação antes de 30 de setembro. Né? E se vocês tirarem nota na prova final aqui acima de 8, na prova final do CCNA 4, vocês já ganham um voucher. Eu acho que é 50%. Se vocês fizerem o ITQ e passarem, vocês ganham um voucher, eu acho que de 70%. Tá? Mas se não passar no ITQ, não tem problema. Você continua com o teu voucher de 50%, não perde. Tá certo? Então, a gente vai fazer um esquema de trabalhar para vocês fazerem o ITQ e fazerem também o exame de certificação antes de 30 de setembro. Tá legal? Outra coisa também importante é o seguinte, existe, para quem tiver curiosidade aí, né, existe um movimento dentro da academia, principalmente nesses centros de formação de instrutores, de um examezinho, né, para ver se vocês estão preparados para o CCNA 2.0. Tá? Então é um outro curso dentro do NetaCAD, tá? Que é se eu não me engano, Do I Know, um negócio assim, tá? Recebi esse e-mail, acho que ontem, tá? Que é um cursinho que eu posso abrir, que vocês podem abrir para vocês mesmos, para testar se vocês estão sabendo ou não as coisas, tá? Provavelmente o IP versão 6 a gente vai ter que estudar, tá? Para aprender umas coisinhas dali, tá? E outras cositas mais, ok? E o que mais que eu ia falar? Outra coisa importante que eu queria falar com vocês é o seguinte. A Cisco está promovendo um curso para vários institutos federais, curso de formação de instrutores, para vários institutos federais. Né? Eu já informei até para vocês, está rolando o curso CCNA 1 e CCNA 2 no momento. Tá? O que vai acontecer? Vai ter um momento presencial com aulas práticas, tá? Em vários estados do Brasil. E um deles vai ser no IFRJ, aqui no Rio. Tá? Então, vai vir um instrutor da Cisco para dar essa aula prática, tá? Durante uma semana. Eu aconselho fortemente a todos a fazerem essas aulas práticas também. Tá certo que é do CCNA 1 e CCNA 2, mas é contato com equipamento, é uma pessoa diferente de mim, do Miguel, entendeu? Então vai ser muito rico, tá? Então, não sei ainda a data, mas eu acho que é justamente em setembro, não, em agosto, vai ser em agosto, tá? Com certeza em agosto. Algumas semanas de agosto, vai ser durante uma semana. E se vocês puderem, vai ser maravilhoso se vocês puderem participar. Tá legal? Bom, então esses são os recados que eu queria dar. Alguma dúvida mais? Quem quer falar alguma coisa? Ok, beleza. Ok, pessoal, então, obrigado aí. Até quarta-feira que vem e a gente continua nesse mesmo bate-canal, tá bom? Valeu? Abração a todos.